início a mais uma aula da nossa escola bíblica. Temos falado a respeito do Espírito Santo. As nossas aulas têm sido voltadas para o tema Quem é o Espírito Santo? E você que está acompanhando a nossa aula de hoje, todo o conteúdo dessa aula estará disponibilizado no site da nossa igreja. Então você pode ter acesso a esta aula acessando o nosso site. O tema que nós iremos abordar hoje é símbolos do Espírito Santo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós perceberemos que o povo de Deus era um povo que adotava muitas simbologias, né? O que são os símbolos? São figuras, uma ilustração ou elementos que carregam uma mensagem. Então, para nós entendermos muitas vezes os símbolos, nós precisaremos entender a história de um povo, né? Para descobrirmos o significado desses símbolos. O símbolo é uma técnica de representação e para entendê-la você terá que conhecer a Bíblia e buscar um pouco da história e da cultura do povo hebreu. E hoje nós descobriremos através da palavra de Deus que ela é recheada de analogias, simbologias e também parábolas, o que facilitava o entendimento do povo. Se olharmos para Moisés, ele falava com o povo através das tábuas da lei, a Arca da Aliança, o episódio da sarça ardente. O próprio Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, ele utilizou ensinamentos através de parábolas. E esse era um artifício que Jesus utilizava para facilitar o entendimento do povo. E com o Espírito Santo não é diferente. Hoje nós abordaremos alguns elementos que simbolizam o Espírito Santo de Deus. Mas antes de nós entrarmos e abordarmos esses elementos, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a chamar o Espírito Santo, a invocá-lo para a nossa aula de hoje. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos prostramos diante da Sua grandeza e da Sua soberania. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor Jesus, nos direcionar nessa aula de hoje. Venha trazendo clareza de entendimento. A Sua palavra nos declara que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente falando. Que nesta aula o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos acessar, ó Deus, a Sua palavra, que possamos acessar o mundo espiritual e desfrutar de conhecimento vindos de Ti para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O primeiro elemento que nós abordaremos, que é símbolo do Espírito Santo, é a pomba. A pomba, ela é reconhecida mundialmente como símbolo da paz entre a humanidade, mas ela também é reconhecida como símbolo do Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, mas por que é que a pomba foi escolhida para simbolizar a terceira pessoa da Trindade? Eu quero trazer algumas referências bíblicas. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. Mateus 10, 16, na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. No Antigo Testamento,
nós vamos ver que Deus autoriza o uso de pombas para o sacrifício pelo pecado e o holocausto daqueles que não tinham posse. Levítico 5, versículos 6 e 7 diz assim: como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor o gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. O Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba, porque a pomba, na verdade, ela vai simbolizar a pureza, né? O Espírito Santo é aquele que nos nivela, ele coloca todos nós no mesmo patamar. Ele nivela ricos e pobres, ele nivela os estudiosos e também os analfabetos, homens e mulheres, jovens e velhos. O Espírito Santo é uma promessa de Deus e o seu derramamento viria sobre toda a carne. E nós podemos ver isso lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Uma das características marcantes da pomba é o seu excelente senso de direção. Elas são treinadas já há um longo tempo para transportar mensagem. Os conhecidos pombos correios têm uma capacidade para viajar e voltar ao seu ponto de origem. A pomba, ela não tem uma visão periférica, a sua visão é totalmente focada. E o Espírito Santo, ele é apresentado como uma pomba, por ser aquele que traz o entendimento de que a terceira pessoa da Trindade, com toda a sua pureza, sem maldade alguma, é a mensageira da verdade e nos guiará a toda a verdade para a nossa total libertação e santificação. Gênesis, no capítulo 8, dos versículos 6 ao 11, vai dizer assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra, e depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, o primeiro símbolo é a pomba. Simboliza pureza, simboliza senso de direção, né? E simboliza aquela que é mensageira. O Espírito Santo, ele é o mensageiro, ele é o Espírito da verdade, é aquele que nos guia a toda a verdade e ele representa a pureza, é a terceira pessoa da Trindade e ele é santo, ele é puro. Partimos agora para o segundo elemento que simboliza o Espírito Santo e é o fogo. A Bíblia nos traz o entendimento de que o Espírito Santo é fogo. Se você ler lá em Hebreus 12, 29, você verá que o Espírito Santo é fogo consumidor. Não significa que ele consome a matéria, mas ele consome as impurezas.
ele é um fogo que nos purifica. O processo de purificação pode nos revelar isso claramente. Quando nós observamos a purificação da prata, quando submetida a uma alta temperatura, o fogo é capaz de transformar a matéria. E o mesmo ocorre conosco. O fogo do Espírito Santo é capaz de nos transformar, é capaz de transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade. Nós precisamos passar pelo processo de purificação. Se nós olharmos para a história, nós veremos que os fenícios, sem a menor intenção, eles conseguiram produzir vidro pela primeira vez. Eles pegavam pedras de sal que eram utilizadas para o suporte das panelas de alimento sobre o fogo. E essas pedras eram colocadas em um solo arenoso. E a fusão dos dois elementos resultou no fogo. A palavra do Senhor em Mateus 3,11 vai dizer assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um outro texto que revela, que traz, essa simbologia do fogo, é Êxodo, capítulo 4, versículos 1 e 2. A experiência que Moisés teve com o fogo em meio à sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós sabemos que a descoberta do fogo, ela marcou a história da humanidade. E nós traremos alguns benefícios que o fogo trouxe para nós humanos. O primeiro deles é que ele trouxe luz e calor. O homem deixou de andar na escuridão das noites frias e já não estava mais vulnerável aos predadores. O Espírito Santo é aquele que traz luz ao nosso viver e nos guia em direção à verdade que é Cristo. Lá em João 14:6 vai dizer isso. E ele também nos conduz ao centro da vontade de Deus. A vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, conforme está em Romanos 12:2. E ele nos conduz à vontade de Deus e nos livra do mal. Com o Espírito Santo nós deixamos de andar nas trevas e passamos a trilhar a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Um segundo benefício que o fogo trouxe para a humanidade é que ele deu um novo sabor aos alimentos. Imagine, você consegue pensar como era a alimentação antes da descoberta do fogo? Como os alimentos eram preparados, sem serem cozidos ou assados? Quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele dá um novo sabor à nossa vida e um novo sentido. Um terceiro ponto, o terceiro benefício que o fogo trouxe para a humanidade é que depois que o homem descobriu o fogo, ele passou a desenvolver a prática de se reunir ao redor do fogo. Essa prática foi conservada até os dias de hoje. É muito comum em retiros nós nos reunirmos ao redor do fogo. Nós temos também uma prática, entre nós, conhecida como fogo do conselho. A comunhão da Igreja do Senhor, ela é promovida por meio da ação do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo, assim como as chamas de fogo, ele nos mantém unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, num fim proveitoso para o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E a palavra do Senhor vai dizer,
lá em 1 Coríntios 12, 13, o seguinte: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Um outro benefício que o fogo trouxe para a humanidade é que ele se transformou em uma arma de guerra. O fogo passou a ser utilizado como uma arma de defesa para afugentar os predadores e de ataque para abater as presas. E se nós percebermos, através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, o Senhor, através dessa unção, Ele nos transfere uma autoridade espiritual em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo dentro de você, ele irá afugentar todo o mal, ele irá te proteger, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas que autoridade é essa que é colocada sobre as nossas vidas? Essa é uma autoridade que nos torna testemunhas de Cristo para manifestar os sinais dele aqui na terra. Lá em Marcos 16, 17 e 18, nós veremos isso. Essa autoridade que é colocada sobre a sua vida através do fogo do Espírito Santo, ela te levará a guerrear nas regiões celestes, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. O último benefício que nós trataremos hoje, que o fogo trouxe para a humanidade, é que ele tem uma característica muito importante, que é a de expansão e é a de manifestação. O fogo, ele se expande com muita facilidade e a sua manifestação é majestosa. Dos 4 elementos da natureza, sem dúvida, o fogo é o mais majestoso deles. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós leremos lá em Joel que ele diz que o Espírito, ele é derramado. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Joel 2, 28. Paulo diz que o dom do Espírito é distribuído, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. O derramar do Espírito e a distribuição dos dons mostra a intenção de Deus na manifestação e na sua expansão majestosa do seu Espírito no nosso meio. O Espírito Santo, ele é representado pelo fogo porque ele nos ajuda a vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Ele ilumina os nossos caminhos, nos capacita contra o inimigo espiritual e nos purifica de todo o pecado. Ele é capaz de trazer um novo sabor ao seu viver e, acima de tudo, manter uma comunhão em meio à igreja. Mas, da mesma forma como o homem pode intervir em um incêndio, impedindo a sua expansão e a sua manifestação, eu e você podemos, de alguma forma, bloquear a manifestação do Espírito Santo. E isso acontece quando nós pecamos. Paulo, ele traz uma advertência sobre os cristãos, os tessalonicenses. Ele vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5, 19. O pecado, ele apaga a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O terceiro elemento que nós trazemos como símbolo do Espírito Santo é o óleo. O óleo também é um dos elementos que representam o Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o seu uso era muito comum. Ele era utilizado para a consagração de locais, de objetos e também para a delegação de autoridade espiritual e ainda para a unção de enfermos. Se nós lermos lá em Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 6, vai dizer assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou,
como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então o óleo, ele era utilizado para a consagração de locais e de objetos. Todos os objetos e utensílios da tenda da congregação, tudo na casa do Senhor, deveria ser separado para ele, né? Então deveria ser santificado, consagrado com o óleo da unção. Êxodo 30, 22 vai dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Tudo na casa do Senhor deve ser separado para Ele. Quando nós adquirimos um instrumento, um móvel novo, qualquer coisa, né, que venha compor o ambiente da igreja do Senhor, ele deve ser consagrado a Deus. Um segundo motivo, né, para o óleo, para a utilização do óleo, era a delegação de autoridade espiritual. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 30, vai dizer assim: também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para administrarem o sacerdócio. E Samuel, 1 Samuel 16:13, também vai dizer: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Algo muito interessante e que nós precisamos falar é que no Antigo Testamento o Espírito de Deus, ele não era derramado sobre todos, mas apenas sobre algumas pessoas escolhidas por Deus para um propósito específico. Entre elas nós podemos citar alguns reis, sacerdotes, juízes, profetas, além de homens e mulheres citados na palavra de Deus. E aí, quando nós olhamos no Novo Testamento, através do livro do profeta Joel, nós vemos ali uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. É interessante sabermos disso, que no Antigo Testamento não era assim. Nós também utilizamos o óleo da unção para a unção de enfermos. Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, vai dizer isso: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Um outro texto que vai falar sobre isso é Marcos, capítulo 6, versículos 7, 12 e 13. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com o óleo. Nós não podemos nos esquecer de algo muito importante. O óleo é apenas um símbolo, da presença do Espírito Santo. Tiago deixa muito claro que o que vai curar, o que vai salvar o doente, na verdade, não é o óleo, mas é a oração da fé. O quarto símbolo do Espírito Santo que nós iremos tratar é o selo. A palavra do Senhor lá em Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Então, o selo do Espírito Santo, ele nos marca como propriedade do Senhor e nos identifica com tal propósito de nos tornar inviolável pelo pecado. O selo também ele tem uma função de autenticação. Quando o Espírito Santo nos sela, nós somos marcados como propriedade exclusiva de Deus. E ser exclusivo para Deus é estar restrito ao mover do Espírito Santo. Nós não pertencemos a mais ninguém e o nosso coração não anseia por mais nada a não ser viver para Deus. O quinto símbolo do Espírito Santo é a água. A palavra do Senhor, lá em João, capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, existem textos bíblicos que fazem associação do Espírito Santo à água. A água em grande volume, ela é capaz de gerar uma energia indispensável à vida. E o Espírito Santo gera em nós a energia necessária para nós nos movermos no Espírito, no cumprimento do ministério e também tornando o serviço que realizamos para o Senhor cheio de vida e vigor. O sexto símbolo do Espírito Santo, vento. Quando nós estudamos ciências na escola, nós aprendemos que o vento é ar em movimento. O vento do Espírito é o Espírito Santo em movimento, agindo em favor dos homens e mulheres e através deles. Nós somos a igreja em movimento e ela se move através do vento do Espírito Santo. Os ventos eles são classificados por nomes de acordo com a sua intensidade. Nós temos a brisa, que é um vento fraco e agradável. Nós temos também os ventos alísios, que são aqueles ventos amenos, constantes e regulares. E nós também podemos ter os ciclones, que são ventos que atingem uma velocidade superior a 100 km por hora. Mas existem também os furacões e os tufões, que são considerados ventos impetuosos. Esses ventos, quando atingem a terra, eles causam uma mudança catastrófica e trágica, resultando em mortes e em danos financeiros incalculáveis. Todos eles recebem nomes que ficam reconhecidos em toda a história, Quem nunca ouviu falar dos nomes desses ventos e furacões? Nós temos alguns, podemos citar o Katrina, o Irma, Andrew, Patrícia,
furacões e ciclones que atingiram o planeta nos últimos anos, deixando seus rastros de destruição. Em Atos 2, nós lemos a respeito do derramar do Espírito Santo sobre o homem como um vento impetuoso, cumprindo a palavra do profeta Joel. E vai dizer que lá em Atos 2, do 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a intensidade do vento, ela sempre virá de acordo com os propósitos de Deus e as reais necessidades humanas. O Espírito Santo virá na velocidade que Deus entender que há um propósito específico para isso. Então, o Espírito, quando ele vem como um vento impetuoso, ele vem para provocar mudanças radicais. Ele vem para mover as coisas do lugar. Diferentemente dos furacões e ciclones, o vento do Espírito Santo, ele vem trazer uma mudança de comportamento na vida do homem e da mulher que se sujeita à vontade do Pai. O derramar do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecoste significa 50º, né? A festa de Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa, uma festa anual celebrada pelos judeus, e essa festa que sucedia a Páscoa era chamada de festa da colheita. Interessante observar esse processo que segue o calendário do povo judeu, porque Jesus é crucificado e morto na Páscoa. Depois ele ressuscita no terceiro dia, e depois de 50 dias da festa da Páscoa, o Espírito Santo é derramado na festa da colheita, Pentecoste. Para que haja um derramar do Espírito Santo, é necessário que haja um novo nascimento por meio da morte do velho homem. E só quem crucifica o velho homem em Cristo e nasce no Espírito é capaz de cogitar das coisas do Espírito. Nós podemos chamar esse processo de escola de Nicodemos, conforme está lá em João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Por outro lado, quando o Espírito deseja manter você exatamente no mesmo lugar onde você está, ele virá como um cicio suave e tranquilo, trazendo paz e refrigério a você. Essa foi a experiência do profeta Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 12. O Senhor se manifestou, o Espírito se manifestou a Elias, né? Porém, se manifestou não através do vento, não através do terremoto, não através do fogo, mas através de um cicio tranquilo e suave. Lá em 1 Reis 19, do 11 ao 12, vai falar sobre isso, né? Então, Deus ele vai trazer esse vento do Espírito de acordo com os propósitos que Ele tem conosco. Na vida de Elias, era necessário que fosse assim, como um cicio suave e tranquilo, né? Deus desejava manter Elias no propósito que Ele havia estabelecido para ele. Elias ainda precisava ser usado para a formação de Eliseu. Então, ele veio de encontro a Elias como um cicio tranquilo. Então, é importante nós entendermos isso, que ora o Senhor virá como um vento forte ou um simples cicio. Mas o mais importante é sabermos que em todo o tempo Ele está conosco e os seus planos jamais serão frustrados. Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos a respeito dos símbolos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa trazer clareza de entendimento ao seu coração,
Que Ele abençoe a sua vida, a sua semana. E na próxima segunda-feira, né, nós teremos mais uma aula sendo disponibilizada para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.